Bom, Coronel, a gente veio discutindo aí até agora sobre a questão de projetos, procedimentos, instruções reguladoras de análise na fase de projeto. Acredito que os procedimentos adotados para análise serão repetidos na vistoria, né? Uma instrução reguladora de vistoria padronizada, em que fase que adota o padrão anterior, em que fase que adota o padrão atual, em função até mesmo do pedido de habite, né? Por exemplo, eu tenho uma indicação aprovada agora e vai entrar na fase de habite. Se o habite for solicitado após o dia 24, já vai entrar no novo procedimento, ou ele vai seguir o procedimento de análise. Eu acho que a dúvida maior para quem executa a obra e quer a finalização da sua edificação pode entrar nesse embate, né? Eu aprovei pelo método antigo e agora vai seguir o método novo, ou não. O senhor poderia explicar melhor se é realmente isso? Eu demorei um pouco para colocar o fone do ouvido, não escutei o início, mas eu acho que eu entendi o contexto. Ah, tudo que funciona para análise vai ser exatamente igual para o ABITS. Tá? Então, o ABITS é a mesma forma. Quem protocolou uma solicitação de ABITS até o dia 24 será analisada, esse ABITS será analisado na metodologia antiga. Os protocolos realizados após o dia 24, incluindo o dia 24, serão analisados pela metodologia nova. Tá? Quem protocolou na metodologia antiga e quiser ser analisado pela metodologia nova, deve apresentar um requerimento. Então, tudo exatamente da mesma forma. Só que é o seguinte, os habits analisados na metodologia nova, eles poderão ter como referência o projeto aprovado na metodologia nova ou o projeto aprovado na metodologia antiga. Então, se eu tive um PPCI aprovado na metodologia antiga, eu consigo utilizar a instrução reguladora de vistoria para fazer esse habits na metodologia nova. Ou seja, eu não preciso atualizar o PPCI para isso. Eu posso utilizar aquele PPCI para a metodologia nova, tá? Seria E a, mais ou menos isso. e a parte documental desses, que a gente sabe que os documentos, né, de maior quantidade, eles acontecem realmente na fase de habite. Conferência de documentos, comprovação de laudos, comprovação, principalmente, eu vou trazer um exemplo aqui, a nossa Instrução Normativa 18, quando trata de materiais de revestimentos e acabamentos, que tem muitos projetos que foram aprovados na antiga IN 18, não é nem a que está vigente, que mudou da água para o vinho, tá? E que agora vai entrar uma nova Instrução Normativa 18, nova, revisada, né? Vamos dizer revisada. Essa parte documental vai ficar com o bombeiro militar daqui da ponta, continua como está, o profissional ele tem diversas, às vezes as empresas têm dificuldade de comprovação, de documentação, às vezes por não compreensão correta daquele laudo, né, por trazer questões muito aprofundadas técnicas. Poderia dar uma explanação sobre isso? Sim, a análise em duas etapas do ABITS, ela está prevista, porém ela não vai ser implementada já no dia 24. Tá? Então, toda essa questão de padronização do que é exigido, que eu vou conseguir com a centralização, ela não vai acontecer de forma imediata, ou seja, a gente depende da análise lá vai depender lá de cada batalhão, de cada vistoriador, como ele vai fazer. O que existe é dentro da nossa instrução reguladora de vistoria, exatamente quais os documentos o vistoriador deve exigir, né? Que está lá. Tem esse documento? Tem. Então tá. Daí agora, a forma como esse documento ele é visualizado, né? Essa falta de padrão do que eu devo ver no documento, isso eu só vou conseguir, entre aspas, resolver pegando exemplos práticos e passando essa orientação para o pessoal, ou quando eu centralizar. Então, eu ainda posso ter, nesse quesito, diferença de interpretação, diferença de exigência. Em determinado lugar eu tenho um laudo que aceito, em outro talvez o vistorador não aceite o laudo de uma forma diferente. Então, tudo isso vai acabar quando a gente conseguir centralizar, tá?
Então, Perfeito, seria isso. perfeito. E ainda assim, na parte documental, a gente sabe, né, o nosso sistema do CREA, eu como profissional engenheiro e como do CAL, as atividades que a gente relaciona no documento de responsabilidade técnica, muitas vezes são um pouco divergentes, né, o que eu relaciono ali como atividade. Para comprovar. Até pouco tempo atrás, a gente só poderia colocar a atividade de execução ou exemplificar, ou e não, vamos lá, ou fazer, vou falar do projeto, ou não poderia anotar a regularização daquele projeto, que a atividade de regularização não era considerada válida, tinha que estar na EIT, o código lá específico de projeto. Da mesma forma na execução, né, quando a gente vai tentar regularizar uma edificação existente que está na fase de habite e que aquele serviço já está executado, e eu anoto ali uma atividade diferente do que a execução. Poderia explicar melhor aos profissionais como vocês compreendem essa leitura do documento de responsabilidade técnica emitido pelo profissional? Certo, Daniela. Nós não colocamos na IN, tá? Que ali os serviços competem ali aos conselhos de classe profissional, qual atividade cada profissional tem competência. Nós temos ali conselhos distintos, né, para especialidades profissionais. Então, você tem o CAL, você tem o CREA, você tem ali o CRT, né, que estão envolvidos nesse processo, que ambos possuem competência para atuar nessas áreas de segurança contra incêndio, de acordo com, enfim, com os critérios que cada conselho e cada legislação federal estipula. Mas nós temos que colocar nos nossos documentos internos, daí também vale uma conversa com os conselhos, né, com o CREA, com o CAL, com o CRT, para verificar, né, naquela lista de atividades que são possíveis de serem admitidas em cada caso. Então, né, num projeto ali é possível admitir ali você ter uma atividade de regularização, assim como a de projeto, né, no caso de uma edificação já existente, onde o profissional não participou da sua execução, ou mesmo do seu projeto, né, referente a dimensionamentos, tudo, onde ele pode daí também colocar ali uma atividade de laudo, de vistoria, onde ele verificou aqueles sistemas já existentes, se eles, né, emitindo laudo para ver se eles estão funcionando, se eles possuem alguma falha, né, então todas essas atividades vão somar e deixar claro aquilo que a nossa legislação traz, que é o quê? A questão da responsabilidade. Né? Então, independe se ele vai colocar ali uma regularização ou uma execução, ambas essas atividades ali pela atribuição profissional do responsável técnico, no caso do engenheiro, vão estar atribuídas a essa atividade, né? O que, né, não poderia ter ali no caso, vamos pegar ali como exemplo o projeto, seria desenho técnico, né? Atividade isolada, e querer admitir que o desenho técnico fosse aceito como uma fase de projeto, ela de forma isolada, não. O desenho ali é somente pela projeção daquilo que já está construído no as-built ou daquilo que se pretende construir. Né? Então, esses critérios ali que a gente vai avaliar, de preferência junto aos conselhos, para cada conselho elucide ali as atividades de cada dos seus profissionais, para que a gente tenha ali, e isso não venha a ser um fator ali que cause indeferimentos ou mesmo algum tipo ali de imbróglio junto aos responsáveis técnicos, tá? Perfeito, perfeito. Alguém mais tem alguma dúvida, quer complementar essa colocação referente à documentação na fase de habite? William, Lucas, Charles, Camila? Quem sabe no futuro nós não consigamos, inclusive, vincular os sistemas SCI com o CREA e CAL para fins de o sistema reconhecer isso de uma forma automática e a gente já delimitar em sistema o que é permitido ou não. São coisas que a gente pode evoluir, né, a partir de agora e tentar chegar numa forma de tornar esse processo mais ágil e seguro ao mesmo tempo, né? Com certeza, com certeza. E, inclusive, essa questão de documentos, né, vou trazer aqui uma abertura que é comum estar acontecendo, até por alguns equívocos do passado, até mesmo pelo nosso antigo SIGAT, que nós tínhamos ali, que o bombeiro militar fazia a inserção de informações de responsabilidades técnicas
por ele mesmo e não observava que o responsável técnico da execução não é o mesmo que fez o projeto. E às vezes o documento do ABITSE já saiu como responsável técnico o projetista, ao invés de ser o responsável pela execução. Isso era comum acontecer e isso continua se repetindo em alguns momentos, porque quando você vai solicitar a vistoria de ABITSE no sistema no ESCI, existe um campo onde você coloca lá o responsável técnico que está solicitando e acaba carregando o responsável pelo projeto e acaba o profissional ali não se atentando que ele deveria botar o nome dele, né? Ou às vezes é o responsável pelo imóvel que está fazendo esse pedido de vistoria e não observa que os campos têm que ser colocado o responsável técnico correto, tá? Então, como vocês veem essa situação hoje que está, né? Não sei se vocês já se depararam com isso, eu pergunto porque eu já me deparei com situações de documentos de ABITSE com meu nome, por exemplo, sendo que eu não tenho vínculo algum na fase da execução. Isso, conforme a gente já comentou, né, o módulo de vínculos na SI vai visar impedir isso aí. Então, ele está em construção, a gente tem ali mais ou menos a ideia de como ele deve funcionar, mas a gente ainda não tem nada estruturado e pronto, assim, mesmo numa fase beta para testes, né, e verificar se realmente vai funcionar de acordo com o que a gente espera. Mas a ideia é que esteja separado, né, cada profissional responsável ali. Então, para quem vai conseguir puxar esse responsável técnico do projeto para uma fase de execução, vai ter que ter ali o aceite né, a indicação do responsável pelo imóvel e a própria aceitação do responsável técnico ali, nomeado como também responsável pela execução, para não ocorrer ali um problema de, né, puxar o nome do responsável do projeto, e muitas vezes ele nem sabe ali que ele foi puxado por estar como responsável pela execução também daquela obra, tá? Para que a gente tenha validações que peçam esse erro, né? É um erro, na verdade, ali, de procedimentos realizados no sistema. Tá? Eu acho que a preocupação dos profissionais, Major, está mais relacionada com a questão de não receber uma infração equivocada, né? Eu acho que mais nesse sentido, porque quando você tem toda a documentação inserida, é facilmente ajustável ali o documento posterior ou que vocês vão realmente verificar, né? Não, mas cá, isso aqui foi uma falha do sistema, o sistema equivocadamente puxou, ou a pessoa puxou, mas na prática quem é responsável é esta pessoa, porque o documento está aqui. Né? Então, essa conferência acaba sendo um pouco mais manual nesse momento, né? Então, eu só fiz esse levantamento porque tem a relação direta da responsabilidade, principalmente na fase do simplificado, que acaba indo automático, né? Então, quando você vê lá na frente, você tem um ABITSE emitido no sistema simplificado com o seu nome, e sendo que você não é o responsável. É mais nesse sentido. No ordinário é mais difícil acontecer, mas no simplificado pode acontecer. Sim, sim. E outro agravante que havia era a questão ali da cientificação automática, né? Então, o profissional que às vezes estava ali listado como responsável pela execução e não era, mesmo tendo lá uma RT em nome de outro profissional, como o sistema fazia essa cientificação de forma automática, às vezes não se atentavam a abrir as documentações e ver se realmente algo tinha sido feito da forma devida. Né? Então, tem muitos autos de infração, de fiscalização, que eles já estavam com erro de vício, né? Então, ou seja, a pessoa a quem se destinava ali não era quem havia cometido a infração, ou mesmo não existia infração. Então, também com essa questão da não mais existência dessa cientificação automática após decorrido o prazo que a legislação prevê de 10 dias, isso também já é um outro fator que também tende a reduzir esse tipo de situação. Perfeito. E só complementando, acho que para a gente fechar essa parte de ART ou RRT, documento, é comum nos próprios atestados, tanto de projeto e de execução, sair apenas o nome de um profissional quando a gente tem mais de um profissional envolvido. Isso está sendo estudado, de que forma que pode ser modificado, porque acaba tendo só uma única pessoa daqueles profissionais. Eu tenho 5 profissionais numa edificação, vão lá engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil,
né? Daqui a pouco um outro de uma área específica que trabalhou na mesmo processo acaba tendo somente um responsável por tudo. Tá? Então, isso também está sendo pensado? Também, no módulo de vínculos ali, né? Então, por exemplo, se você tem lá um engenheiro mecânico que é responsável pelo sistema de sprinkler, vai ter lá na RT dele que ele efetuou a atividade ali de projeto, ou de execução, enfim, daquele sistema de chuveiros automáticos de sprinkler especificamente. Então, no sistema deve estar registrado ele como um dos responsáveis técnicos e sobre aquilo que ele é responsável. Porque você pode ali, né, com aquela RT única, você vai estar responsabilizado por todos os sistemas, mas se ele se responsabiliza por apenas alguns daqueles, essa informação também tem que estar disponível e explícita dessa forma. Perfeito, perfeito. Bom, Coronel, habite parcial. Teremos de novo a possibilidade do habite parcial? Pelo que está na instrução normativa, assim, né? A nova. Sim. Poderia explicar como que vai funcionar essa questão do habite parcial? O habite parcial, inclusive, vai ser feito um apostilamento dentro daquela previsão da IN 01, né? Nós estamos preparando vários apostilamentos para correção de alguns detalhes, para melhorar o entendimento de outras situações que estão dentro das INs. E um dos apostilamentos é sobre o habite parcial, onde lá vai constar exatamente as regras, né, para que seja possível a emissão do habite parcial. E o habite parcial, a gente tem que entender o seguinte, que ele é uma exceção, ele deve ser tratado como uma exceção. E um dos critérios para que a gente emita o habite parcial é que deverá ser comprovado pelo solicitante que o atestado de funcionamento ou atestado de regularização daquela área não resolve o problema dele para aquela situação. Ou seja, um dos itens é esse. Por quê? Porque a gente entende que, na grande maioria dos casos, o atestado de regularização ele resolve. E como o nosso sistema, ele nesse momento, ele tem algumas limitações para fazer alguns cálculos dos processos autodeclaratórios e de cálculos de taxa, etc., ele tem alguma limitação nesse sentido, a gente, todo o trâmite do requerimento do habite parcial, ele vai tramitar via requerimento, onde vai ter um despacho, onde vai ter um procedimento praticamente em paralelo ao que o sistema faz, justamente para permitir que aqueles casos que o empresário ou o comerciante ele necessite, por alguma regra no município, ou por alguma regra de cartório, para questão de comercialização de unidades, enfim, vai ser analisado caso a caso para fins de emitir esse habite parcial. Mas volto a frisar, ele vai ser uma exceção à regra, tá? Perfeito. E aí o RT, o responsável pelo imóvel, ele solicita o habite total da edificação. É só para, né, eu sei que vai estar pelo procedimento, mas geralmente acontece, o prédio está lá, né, na maioria dos casos, salas comerciais térreas, finalizadas, e o prédio continua. Ele tem que solicitar da área total construída, e aí vai ter as regras se vai ser possível ou não liberar o Isso. hospital, que aí vai ser Vamos lá. pelo bombeiro militar local. Se eu construir 2 pavimentos, tá? Eu vou ter que solicitar o habite dos 2 pavimentos. Eu não posso solicitar de uma área dentro do pavimento térreo e de uma área do pavimento do segundo pavimento, ou só das áreas comuns, Certo. ou só de uma unidade. Então, ao construir 2 pavimentos, eu vou solicitar dos 2 pavimentos, e além disso, né, eu tenho que ter todos os sistemas previstos em norma para aqueles 2 pavimentos. Tá? Então, essas são algumas regras. Vai estar bem certinho dentro da IN1 lá as regras da solicitação. E já vai estar disponível a partir do dia 24. Vai. Tá, perfeito. Falando de habite, o bombeiro militar vai ao local da obra e verifica a necessidade de alteração de projeto. Muitas vezes não altera questões significativas da obra, são coisas muito pontuais, um pequeno ajuste de layout. Poderia, assim, eu sei que às vezes é meio complexo explicar, né? Tudo depende de caso a caso, mas
de regra geral, o que motiva a necessidade real de alteração de projetos, sendo que a edificação não mudou a ocupação, ou não mudou a ocupação característica inicial do dado que foi aprovado? Vamos lá. Hoje nós temos isso regulamentado nas nossas instruções reguladoras e também na nossa diretriz, e mesmo dentro da própria IN1, parte 1, esse é um outro posicionamento que a gente vai melhorar essa parte do as-built lá, se eu não me engano, são os artigos 95 e 96, né? Também vamos deixar mais claro lá as regras do jogo. Ou seja, a gente hoje tem uma previsão de que, primeiro, o vistoriador ele pode analisar a situação e ele entender que aquela situação é uma situação que não altera em nada os sistemas e a funcionalidade dos sistemas, enfim, não traz nenhum prejuízo. Ele mesmo pode, não só pode, como deve indeferir se ele detectar isso, tá? Ele pode também, ele pode analisar a situação e ficar em dúvida, tá? Por exemplo, tem uma saída ou tem um SHP instalado, foi colocado uma parede, num local onde no projeto não tem essa parede. E ele fica em dúvida se o SHP ou se as rotas de fuga ali são interrompidas, ou caminhamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. O que ele faz? Ele indefere. Só que no indeferimento ele vai constar o seguinte, que o RT deve analisar a situação e se manifestar. Primeiro, se aquela alteração constatada altera a funcionalidade dos sistemas ou não, com emissão de laudo, vai estar isso no apostilamento. E se o RT fizer isso, o analista, o vistoriador vai pegar aquela declaração, né, aquele laudo, e vai aprovar o processo sem necessidade de apresentar um novo PPCI. Tá? Claro, daí, na questão das alterações de layout, o RT vai ter que inserir um as-built, justamente para não acontecer de, numa próxima vistoria no futuro, se deparar com a mesma situação e não ter nada registrado. Então, tudo tem que ficar registrado para que no futuro não ocorra um indeferimento pelo mesmo motivo. Tá? Outra situação é a seguinte, às vezes a situação, mesmo o RT pode considerar que a alteração no layout foi significativa, tá? Ou o próprio vistoriador, ele pode detectar que não, aqui é uma situação realmente que foge muito das regras, ou a mudança de ocupação ela foi muito significativa. De um comércio virou uma boate. Nesse caso, existe uma previsão de indeferimento que é já solicitar a alteração do PPCI, porque a alteração é tão significativa que o vistoriador julgou que aquela situação ela não caberia uma análise, né? Porque é uma situação que alterou muito o layout interno. Ou seja, nós estamos aí adicionando essa possibilidade de essas pequenas alterações de layout, essas pequenas alterações dos sistemas, que o RT possa fazer um laudo dizendo que aquela situação não altera os sistemas e assim o ABITSE será deferido. Isso também vai funcionar para o simplificado, né? Que é onde no simplificado acontece, o ABITSE simplificado, o profissional tem que entender exatamente esse procedimento, né? E se por acaso ele não compreender e sair o atestado de ABITSE que deveria ter sido feito esse procedimento não fez, caberia, como que vai ser tratado essa questão? Vai ser considerado como uma multa, uma infração grave, gravíssima? Vai ter um prazo para ajustar? Eu não entendi muito bem a pergunta. No simplificado, o que vai... Se ele não fez, vamos supor, mudou a ocupação, né? E ele não fez a alteração de projeto antes de solicitar o ABITSE e o ABITSE aconteceu. E caiu no processo simplificado e verificou-se que deveria ter entrado com uma alteração de projeto porque está dentro daquelas regras que vocês escreveram, né? Porque quando for fiscalizado vai entrar num processo ordinário, pelo que eu compreendi. Então, naquele momento do simplificado, que já está emitido o ABITSE, o profissional ele tem um prazo para ajustar aquele procedimento todo? Isso vai depender do tipo de alteração, né? Isso é muito do que for detectado, né? É muito dependendo da situação, né? Eu acho que não tem uma resposta que eu possa englobar tudo, né? Ela vai depender muito da situação em loco. Oscar quer fazer uso da palavra?
Isso, Coronel, só complementando ali, no simplificado, Daniela, nem esse da fiscalização ali é aquele sorteio de uma porcentagem que vem que vai para o ordinário. Mas ainda nós temos fiscalizações de ofício, nós temos casos de denúncias, que também é aquele imóvel que passou pelo simplificado, ele pode ser fiscalizado. Tá? E não só em relação aos itens que estão nas IRs. A gente pode tiver uma denúncia lá sobre, o SHP está sendo feito e tal, sem pressão, não sai água. A gente não vai olhar só os itens da IRV. A gente pode pegar o projeto, ver se foi feito o dimensionamento correto daquele hidráulico, verificar por que não tem evasão, se tinha previsão de uma bomba ou não, mesmo que na IR, às vezes, a gente não verifique a potência da bomba. Tá? Perfeito. Então, nesses casos, a gente continua tendo o poder fiscalizatório estatal. Né? E nessas situações, então vamos pegar ali, se houve uma mudança de ocupação, se o projeto foi feito lá para uma ocupação C, né, um comércio, e depois lá numa fiscalização que às vezes ocorreu daqui 4 anos, foi mudado agora uma ocupação D, o senador vai verificar, de C para D, os mesmos sistemas pela IN1, saída de emergência é o mesmo dimensionamento, ou seja, não influencia em nenhum sistema, tá? Então, na própria IN1 tem lá, não comprometeu a eficiência dos sistemas, não vai ser motivo de indeferimento e nem precisa fazer alteração de projeto. Aí agora ele tinha lá um depósito, tinha lá específico lá para pré-moldado, tá, de concreto, ou cerâmico, enfim. E aí o vistoriador chega no local e agora, além de trabalhar com pré-moldado, ele está trabalhando também com armazenando produtos para construção civil ali, materiais plásticos, polímeros, tudo isso. Será que isso aqui vai influenciar ou não? Então ele não tem como definir se aquela carga de incêndio agora passou daquela ocupação de um depósito, por exemplo, de J1 para J2 ou J3. Então, nesse caso, ele vai fazer o indeferimento, solicitar, o responsável técnico do projeto deve avaliar a carga de incêndio existente agora na edificação, para ver se a ocupação dela mudou, e se vai precisar, óbvio, vai impactar nos sistemas, que às vezes do J1 para o J2 precisa, sei lá, hidráulico não tinha previsto lá, agora vai precisar de hidráulico. Tá? Então, nessa situação, ele pode solicitar que o responsável técnico se manifeste para ver se aquela alteração, que pode ser de layout, pode ser de ocupação, impactou nos sistemas previstos até no seu projeto inicial, né, foi projetado inicialmente. E situações onde ele mesmo vai conseguir verificar. Então, pegando esse mesmo exemplo que eu dei ali do depósito pré-moldado, agora, metade do galpão de 5 mil metros quadrados, o cara está armazenando pneu. Carga de incêndio lá, só pegar a tabelinha da N3, vai ver a carga de incêndio, isso aqui já foi para J4, então ele já pode indeferir naquele momento e pedir uma alteração de projeto. Certo, perfeito. E nesse contexto, né, em habite, que é comum ter edificações que o habite, vamos lá, passou 5 anos da aprovação do projeto e o habite foi solicitado agora. É muito comum, às vezes, não mudar nada. Como é que isso tem acontecido hoje na prática? Às vezes, por um projeto muito tempo aprovado, mas nada mudou, se solicita uma atualização de projeto para que seja feita uma nova aprovação. Isso continua dessa forma? Isso continua, tá? Mas o que a ANN prevê não é uma construção demorar mais de 5 anos, tá? Porque a gente tem prédios em Balneário Camboriú que levaram 15, 20 anos. Né? O que a ANN prevê aprovado um projeto, se a obra não for iniciada em até 5 anos, ele deve rever o projeto. Coisas podem ter mudado, coisas que, né, mesmo as normas ficando estáticas agora pelo período de 10 anos, tem situações ali em que a própria evolução tecnológica ali vai trazer e isso vai ser complementado nas normas de forma, né, em apostilamento ali, alterando o artigo, prevendo um material novo, reduzindo, às vezes retirando um material que, com estudos agora viu que aquilo lá não serve na segurança contra incêndio, enfim. Tem coisas ali que elas não vão permanecer totalmente estáticas, e é necessário fazer essa atualização. Tá? Então, para prazo previsto na norma, é de 5 anos para início da obra, assim como também no parágrafo, interrupções maiores que 5 anos. Então, se ele parar uma obra, e o somatório fez 3 interrupções. Se essas 3 interrupções somarem mais de 5 anos, vai ser necessário um novo projeto. Mas como é que o bombeiro vai saber se parou ou não? Então, né, a gente dificilmente vai estar batendo nas obras para ver já quanto tempo está, mas relaxa.
passou uma situação ali, já faz 7, 8 anos que aquela obra lá está lá e não termina, pô, os caras têm que atualizar. Ele vai fazer uma notificação, tá? E aí o responsável, né, a construtora, o responsável pelo imóvel, vai apresentar ali as suas considerações. Ou não, ó, a obra ficou parada aí por 3 anos, né? E a gente está indo aos poucos, mas a obra só ficou parada 3 anos. Né? Então, são esses dois critérios: não iniciar a obra ou interrupções maiores que 5 anos, que precisa fazer essa atualização em relação aos sistemas e às normas. Perfeito, Oscar. Douglas levantou a mão. E nós temos, na prática, um habits que ele é quase um habits provisório, que é quando o sujeito faz um galpão, um conjunto de salas comerciais para alocar, e no momento de você fazer o habits, você ainda não sabe para que vai ser locado aquilo, né? E às vezes esse imóvel ele é locado para algo que tem uma periculosidade um pouco mais alta do que foi previsto inicialmente, inclusive no sentido dos sistemas de proteção, ou você tem lá um conjunto de salas comerciais em que uma tem muito baixo risco, a outra tem um risco mais alto, e também relacionado à largura de escada, rota de saída, isso tudo. Só que esse segundo habits, ele acaba que ele é solicitado lá por conta do alvará de funcionamento, né? Quando o contador vai abrir empresa, vai fazer toda essa regularização, aí sim esse habits permanente ele é solicitado, né? Exatamente. E daí, por isso, a questão do habits parcial ali, ele já traz um pouco dessa possibilidade, quando você tem ali, vai construir algo, né, e precisa ter ali uma regularização para a questão econômica, né, de exercer atividade econômica, onde daí junto ao município, outros órgãos de fiscalização e receita, enfim, necessita aí ter essa documentação. Então, mesmo que essa, né, ele construa ali, no caso que foi trazido ali, 2 pavimentos comerciais e depois vai ter ali uma torre residencial, também comercial, enfim, mas ele precisa iniciar as atividades nessa primeira construção. Então, a habits parcial ele vem nesse sentido, né, possibilitando isso aí. E aí aquela obra posterior, se ele for tocando ela, se ele comprovar que ela não ficou interrompida ali por aquele período de tempo, não vai ser exigida uma atualização daquilo que estava sendo construído e segue o projeto já aprovado anteriormente, né? Aí, no caso, não. Vou pegar o habits e, enfim, vou juntar dinheiro aí para ver quando é que eu vou conseguir construir o restante da torre. A obra for parada, aí, depois, quando for reiniciar a obra, se passar transcorrido esse prazo, esse período de tempo, aí ele vai precisar atualizar para daí, né, fazer, aquela parte construída, ela não vai ser influenciada. Aquela ali que já recebeu o seu habits, mesmo de forma parcial, não vai ser impactada em relação àquilo que pode ser necessário uma atualização do projeto.